Vamos lá, meus alunos, para mais uma aula, e essa aula vai estar muito forte, porque em rápidas palavras, eu prometo que eu vou usar duas palavras da oração do Pai Nosso, que é a palavra Pai Nosso. No hebraico é Avnu, Pai Nosso. O que essas duas palavras, ela traz de profundidade para nós? Preste bem atenção. Jesus, quando ensinou um modelo de oração para os seus discípulos, ele disse o seguinte: quando vocês forem orar, orem dentro desse modelo. Pai Nosso. Começa dizendo isso, Pai Nosso. Por que Jesus ensina os discípulos a orarem e dizer Pai Nosso? Porque no Antigo Testamento você percebe que Deus, ele jamais se manifestou para o seu povo como Pai. Ele se manifestou como Deus Todo-Poderoso, como o Deus Eterno, como o Deus Elevado. Ele se manifestou como o Eu Serei o que Serei. Ele se manifestou como o Adonai Roi, o Deus que é amigo, o Deus que é o pastor, o Deus que vê. Vários títulos no Antigo Testamento que Deus se mostra, se revela para o seu povo. Agora, como Pai, Deus não havia se revelado no Antigo Testamento como Pai. Agora perceba, quando Jesus vai ensinar no capítulo 6, verso 9, os seus discípulos a orarem, ele diz: quando vocês forem orar, orem desta forma, Pai Nosso. Por que ele diz isso? Ele quer ensinar algumas lições. Em primeiro lugar, ele quer mostrar que nós somos como uma criança, que temos acesso ao Pai. Em primeiro lugar, porque a palavra hebraica Av, que é em hebraico, ou Abba em aramaico, formam ou dão o mesmo sentido do que a palavra quer dizer. Tanto Av quanto Abba quer dizer uma expressão como papai. Uma criança que está aprendendo a falar no Oriente Médio, ela falava assim, Av, Abba, Abba. Ou seja, ela não conseguia pronunciar direito, mas ela tinha uma paternidade, ela tinha um pai. E o que o pai, dentro dessa expressão, Abba ou Av, representava na cultura do Oriente Médio? Em primeiro lugar, o Abba ou Av, ele representava aquele que tinha autoridade. Em segundo lugar, aquele que gerava, ele era o gerador, ele era aquele que dava a vida. Em terceiro lugar, Abba ou Av significa aquele que protege, aquele que cuida, aquele que alimenta. Então essa expressão aqui, Avnu, Deus está dizendo, quando vocês forem orar, vocês precisam entender que vocês são como uma criança de colo, um bebê que chega diante do pai e sem saber falar, o pai consegue compreender e entender aquilo que vocês estão falando. Em segundo lugar, vocês precisam entender que vocês têm um pai. Vocês não são órfãos, vocês podem ter qualquer tipo de problema com paternidade humana, mas Deus é o vosso pai. E em terceiro lugar, Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos que o Pai não era só deles. Deus não era algo exclusivo da nação de Israel. Mas Deus como Pai não é meu, ele é nosso. Então, Deus, ele não é exclusivista de nenhum homem, de nenhuma nação, de nenhuma religião. Avnu, ele é o nosso Pai. Eu tenho um Pai Celestial, aquele que cuida de mim, aquele que me protege, aquele que me alimenta, aquele que me gerou, aquele que sempre me dá o que é necessário, e eu sou como uma criança no seu colo. É isso que o texto vai dizer. E também eu preciso entender que ele não é só meu, ele é de todos aqueles que o buscam. Então eu fui feito filho de Deus. Você precisa entender o seguinte: por mais que você tenha qualquer tipo de problema com o seu pai terreno, com o seu pai humano, talvez muita gente que me ouve aqui já teve problemas de paternidade como eu tive. O meu pai nunca falou para mim que me amava, mas eu preciso entender que Deus, como o meu pai, aquele que me gerou, ele é aquele que eu tenho acesso a ele a hora que eu quiser. Ele é aquele que está de braços abertos sempre para me receber. Ele é aquele que me chama de filho. Ele é aquele que expressa o seu amor por mim. Ele é aquele que diz, porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho para morrer por vocês. Então, Deus nos ama. Eu tive vários problemas com paternidade. Eu tive muitos problemas em não ser amado. E até hoje, isso reflete algumas coisas em mim, de insensibilidade às vezes, mas quando eu leio isso aqui, eu percebo que eu tenho um pai. E se eu tenho um pai, eu posso me achegar a ele, eu posso ir para os seus braços a hora que eu quiser, eu posso ter acesso a ele a hora que for que ele me atende. A Bíblia vai dizer em Hebreus: tende, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho. Hoje eu tenho acesso direto ao meu Pai Celestial. Por isso, quando vocês forem orar, orem assim: Avnu, Avnu, Pai que não é só meu. O Senhor é o Pai que é nosso. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos provê, que cuida, que nos protege, que nos dá o necessário. É isso, em primeiro lugar, que essa oração
esse modelo de oração que Jesus ensinou, quer trazer para nós. Você quer aprender o restante da oração do Pai Nosso de forma profunda? Então, coloque aqui nos comentários, eu quero aprender. Arthur, faça mais vídeos sobre o Pai Nosso, porque se esse vídeo aqui bater, se você compartilhar esse vídeo e ele bater 20 mil visualizações, eu vou gravar as outras partes, que é algo profundo do Pai Nosso, tá certo? Vou trazer isso aqui no hebraico para você entender a profundidade do hebraico bíblico. O que é santificado seja o seu nome? O que é santificar o nome de Deus? Eu vou mostrar tudo sobre a oração do Pai Nosso, tá certo? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma e que Deus ele abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu te espero no próximo vídeo.